a gente vai sobrevivendo, a gente vai cantando com o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! Não deixe a vida levar você tem que levar a vida. Que vida eu quero pra mim? Como é que eu quero viver? O que é que eu quero de mim? Então, eu arrumar minha vida em função disso. Isso exige disciplina. Isso é a ascese. A ascese de vocês não pode ser a do bispo, a de um monge. Mas tem que ter, todos nós temos que ter uma vida ascética. Não é? Por que esse desejo desenfreado de ter? Por que esse desejo desenfreado de falar de você, de se impor, de aparecer? Por quê? Então essas coisas que a gente tem que corrigir na gente. Todos nós. Isso é um trabalho o tempo todo. Por exemplo, eu agora sou bispo auxiliar. Sou bispo. Mas sou auxiliar de Dom Lessa. Veja aqui um belo trabalho de ascese do bispo auxiliar. Ter o cuidado de sempre deixar que o irmão mais velho, que o metropolita, tenha o primeiro lugar. O cuidado. A delicadeza. Aí chega um padre. Dom Henrique, eu queria que o senhor fosse consagrar a igreja da minha paróquia. Primeiro chame o arcebispo. Se ele não puder, eu vou. Não é política de boa vizinhança. É ascese. Eu gostaria de ir? Gostaria. Mas tem meu irmão, mais velho. Meu irmão que é o metropolita. Por que tem que ser eu? Por que eu tenho que ter o primeiro lugar? Dê para ele. É ascese. Estou dando exemplos para você. Todos nós, na nossa vida, todos nós, temos que viver essa dimensão da ascese. Né? Não primeiro eu, não o que eu gosto sempre. Saber dar a vez, saber silenciar. Às vezes gostaria de pegar e, né? Ontem mesmo, o André estava comigo, ele viu. Ontem eu estava com febre à noite lá no interior. A missa terminou e o padre foi falar. Falou uns 20 minutos aquele padre, não foi? Eu estava já ali doidinho, homem, cala a boca, mas ali, quietinho, pronto, ouvindo, sem dizer nada. Pronto, o padre terminou, muito bem, um abraço, tudo. Ascese. Ascese. Você vai numa paróquia, eu fui numa paróquia aqui, eu fui, celebrei, preguei, no fim o padre não me ofereceu um copo d'água, nem me deu jantar. Eu digo, eita, padre, o seminarista que estava comigo, quando eu voltei, eu digo, meu filho, aqui mesmo, eu já liguei, que já peguei o telefone aqui do Shining Box, eu já liguei do caminho, digo, meu filho, prepare aí um prato e leve logo, que era para quando chegar a comer, que está se acabando de fome. Chegamos quase 11 horas da noite em Aracaju, tudo com fome. Veja, aí você tem que maneirar para não pegar o padre pela goela, entende? Aí depois chama e diz, eita, padre, você esqueceu naquele dia de dar comida ao bispo, nem perguntou se eu tinha. Mas com jeito, tudo isso é ascese. Ascese. Mas a gente tem que se segurar. Isso tudinho é ascese. Isso tudinho é ascese. Isso na vida toda. Repare, veja, uma esposa, um esposo que saibam que é ascese. É casamento garantido. Um pai e uma mãe que saibam o que é ascese. É educação boa para os filhos. A vontade de dizer uma palavra naquela hora, não, eu digo depois. Agora o negócio está ruim para eu dizer. Se eu disser, se eu abrir aqui a boca. Então, o patrão que sabe ser ascético é uma bênção para os empregados. Pode ser o contrário também. Veja, uma coisa que talvez, pelo meu jeito assim, as pessoas não saibam. Eu odeio corrigir os outros. Odeio corrigir e odeio me meter na vida dos outros. Odeio corrigir e odeio me meter. Eu, por mim, cada um viver sua vida. Mas veja, precisa. Como bispo agora. Às vezes eu diante do Santíssimo, meu Deus, eu recebo a denúncia. Tenho de chamar. Não posso deixar de chamar. É omissão. Aí chama, aí pergunta tal coisa. Isso é verdade. Eu odeio fazer isso. Aí isso é verdade. Não faça mais não. Né? Veja. Então, a ascese é sempre isso. É no mais e no menos.
O que é de mais, eu ir diminuindo. O que é de menos, eu ir aumentando. É ascese. Ascese. E isso me livra. Eu estou dando alguns exemplos da minha vida para vocês verem que todo mundo, cada um no seu. Por exemplo, uma coisa que ninguém acredita quando eu digo, mas eu disse muitas vezes no livramento, que eu sou tímido. Ninguém acredita que eu sou tímido. E no entanto eu sou. Tímido até não poder mais. Né? Mas foi uma luta, ainda é a vida todinha. Uma luta para... Então, ascese. Ascese é para você chegar no fiel da balança. E o fiel da balança é Cristo. O que eu insisto é sempre isso. É por causa de Cristo. A medida é Cristo. O modelo é Cristo. A forma é Cristo. A ascese é meio de caminho para Cristo. É por causa dele. É por amor a ele. É porque ele me quer feliz e a imagem dele. Quanto mais eu for como ele, mais eu serei eu mesmo. Porque fui criado através dele e para ele. A imagem dele. Aquilo que eu disse no primeiro dia. Ele é a imagem de Deus invisível. Dizer que Deus nos criou a imagem dele é dizer que Deus nos criou tendo como forma, como modelo, o Cristo. É uma luta. E isso é a vida todinha. Nós vamos ter luta a vida todinha. Então quando eu falo em ascese aqui, não vamos dizer isso é uma coisa de monge. Não, isso é coisa nossa. É como diz João Cassiano, né? João Cassiano foi um santo monge do século VI. Ele vai dizer, tudo isso para ter a pureza de coração que consiste no amor. Assim, o que quer que façamos, devemos fazê-lo a fim de nos tornar verdadeiramente amantes. É por isso que o amor é a norma de tudo. Atingi-lo é a finalidade do nosso agir. Que coisa linda. Então toda essa ascese é para que eu aprenda de verdade a amar a Deus e amar os outros. Sem ascese eu não amo. Vou dizer de outro jeito, sem educação eu não amo. Por quê? Porque a minha tendência é tomar o lugar de tudo, é tomar a frente em tudo. Quando eu ia com meus coroinhas, às vezes ia com meus coroinhas para as festas, aí eu ficava observando. Terminava, me lembro que ia pregar lá em Palmeira dos Índios, do Cerco de Jericó, de 2 da tarde às 10 da noite, falando tudo, aí chegávamos, aí os danadinhos se sentavam, já iam, quando iam servindo, diziam, mas meus filhos, olha, espera que primeiro os mais velhos, o padre se sirva. Aí, né? Fui fazer visita pastoral, fui pregar na festa de padroeiro. Aí assim que cheguei, tava o padre, tava o seminarista, já pega a sopa. Aí eu digo, mas meus filhos, se espera que primeiro os mais velhos, né? No caso aqui o bispo, se sirva primeiro. É ascese. É eu segurar os meus instintos. Vejam, a ascese é a condição para o amor, para a caridade. O asceta se torna um homem que ama. É tão bonito quando dizer, não, senhor na frente, por favor. Isso é besteira. Não, isso não é besteira. Isso é o espaço que eu crio para o amor, para a caridade. Eu reconhecer, eu venerar o outro como gente, como pessoa, como digno de respeito. Às vezes os padres dizem assim, mas o senhor me chama de senhor. Eu digo, chamo, o senhor é mais velho. Mas não precisa. Eu digo, precisa. Deixa eu chamar de senhor, porque eu não sei chamar de outro jeito. Eu aprendi assim. Chamar uma pessoa mais velha, um padre, de você, não chamo de jeito nenhum. Chamar o padre Lempe de você, não, eu sou superior dele, sou o bispo dele. Mas e os anos que ele viveu, o que ele deu à igreja, um sacerdote venerável, eu chamar de você? Chamo não. Entende? Como me incomoda quando eu vejo um pirralho chegar para mim, você, epa. Entende? Não é porque faça questão disso. É porque esse é o espaço para a caridade, para o amor. Eu reconhecer a dignidade do outro. Isso é ascese. Compreende? Quer dizer, a gente aprender a se disciplinar. Então a finalidade da ascese é a aquisição do amor, é parecer com Jesus. Agora vocês leiam depois esse resto todinho, que está muito comprido, viu? Leiam aqui, eu coloquei aqui as práticas ascéticas um pouquinho, expliquei, vejam, só uma coisa bem prática nesse número 4. É importante a gente, quando for na nossa vida ascética, quando for se confessar, era muito bom que vocês não vivessem
trocando de confessor. Era muito bom que vocês escolhessem um padre para confessar vocês. Por que um? Porque aí ele conhece um pouco você. Porque uma coisa é a confissão. Na confissão eu coloco meus pecados, o padre ouve, dá um pequeno conselho, uma penitência e absolvição. Isso é a confissão. A direção espiritual eu coloco um pouco a minha vida, as minhas atitudes, as minhas tendências. E o pai espiritual ou a mãe espiritual vão orientando. Então, se vocês conseguirem, né, alguém para ser pai ou mãe espiritual, pode ser um padre ou um leigo, agora de cabeça, que tenha o senso das coisas de Deus e maturidade, não doido. Então pode ser um leigo. Se não, aí vocês aproveitam já na confissão. Por isso que eu digo, com um padre só fica mais fácil. Você coloca um pouco os seus pecados e um pouco mais Não precisa ser uma conversa muito comprida, não precisa. Por exemplo, hoje eu queria conversar com meu pai espiritual sobre minha vida de oração, sobre meu modo de usar meu dinheiro, sobre minha vida de família. Então coloca um pouco, faz um pouco, cada vez um aspecto. Então isso já é direção espiritual. E aí, uma coisa que eu peço é colocar para o padre, que quando vocês forem se confessar, agora um padre de juízo, o que vocês estão fazendo de ascese, para que ele diga se está de mais ou se está de menos. Isso é importante, para a gente não... Porque às vezes a gente desapruma na medida. O pai espiritual, se for possível, se não for, paciência. Façam, procurando ter bom senso. Por isso que eu coloquei aqui algumas coisas, né? Que às vezes fazem umas promessas, umas coisas tão doidas, umas asceses tão doidas, não. A ascese não deve ser coisa exótica. Existia muitos desses monges que caíam em coisas exóticas. Por exemplo, os estudistas, que viviam a vida todinha trepado numa coluna. Era São Simão estudista, viveu a vida todinha trepado numa coluna. Todinha, dormia tudo trepado na coluna. São excessos. Excessos. Uma abadesa, esqueci o nome dela agora, que viveu a vida todinha trancada, mandou fechar tudo sem janela, sem nada. Então são excessos. Às vezes a gente pode ter excessos. Às vezes até arruinar a saúde. Às vezes ficar com ideia fixa em alguma coisa. Então, aqui se requer o bom senso. Se não tiverem um diretor espiritual, tenham pelo menos essa coisa tão santa. Bom senso. Tá certo? Pronto. O resto dá para vocês lerem sozinhos, tranquilamente. Agora veja, um pouquinho de ascese, viu? Eu volto a insistir. Um pouco de silêncio. Eu sei que não é fácil, sobretudo porque essa casa é muito fechada. Eu vou para minha casa e faço. Agora vocês, então... Eu recomendo isso. Agora eu pedi aí só pela caridade para com os outros. Quem estiver subindo pelas paredes que não pode ficar calado, vem aqui para perto do rio, aqui para fora, porque o irmão também está querendo fazer um retiro mais, tá certo? Só essa recomendação mesmo.